Olá, boa noite a todos. Espero que todos vocês estejam bem. Meu nome é Tiago, sou estudante do curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal de Pernambuco, campus Recife, e juntamente com meus colegas Fábio Henrique e Edilson Eugênio, nós vamos apresentar o nosso projeto para a conclusão da disciplina de Transferência de Calor 2, onde nós fizemos uma análise e um estudo sobre um modelo de trocador de calor de placas intermediárias. Bom, eu vou começar essa apresentação falando da motivação de fazer esse tipo de análise desse tipo de projeto e por que é tão importante se analisar um trocador de calor. A verdade é que a engenharia moderna, ela lida com processos onde diversas físicas são incluídas e melhorar componentes desses sistemas, desses conjuntos, eles têm impacto direto em diversos segmentos, em diversas partes do processo. Um trocador de calor, ele é um dispositivo muito comum em sistemas térmicos. É quase certo que você vai encontrar um trocador de calor em uma usina termoelétrica, em uma usina nuclear, em um sistema de refrigeração e climatização. A engenharia moderna, ela lida com problemas onde há uma grande necessidade de redução de custos, redução de poluentes, otimização de processos. Então, quando estudamos um dispositivo como um trocador de calor, nós estamos fazendo melhorias para um processo inteiro, que tem impacto gigantesco no valor final da produção. Então, portanto, quando estudamos um dispositivo como um trocador de calor e queremos fazer análise e melhorias, o nosso objetivo é gerar um impacto, sim, positivo numa cadeia produtiva, fazendo com que o processo de transferência de calor ele seja menos custoso, porque há uma necessidade de energia de aquecimento, há uma necessidade até de energia de agitação. Alguns tipos de trocadores de calor utilizam agitadores para poder melhorar o seu processo de troca de calor. Esses trocadores de calor eles precisam ser otimizados e melhorados para que a taxa de transferência de calor, a efetividade seja a melhor possível. Isso vai gerar um custo final para o consumidor, seja em uma planta térmica de uma usina, seja um sistema de refrigeração. O custo final vai ser o menor e o custo de produção também será menor, o que poderá ser, como um todo, muito bom. Agora ele fará um pouco sobre trocadores de calor. Assim como seu nome fala, o seu objetivo é trocar calor entre fluidos de diferentes temperaturas, resfriando-os ou aquecendo-os. Uma das características dos trocadores de calor é que essa troca acontece sem que os fluidos se misturem. Existe uma grande variedade de dispositivos trocadores de calor, devido à necessidade de se igualar com os requisitos de transferência de calor em diversos projetos. Além das configurações, o escoamento dos fluidos podem ser paralelo, contracorrente ou cruzados, onde o paralelo, quando os fluidos quente e frio entram no trocador de calor e avançam na mesma direção, contracorrentes, os fluidos de diferentes temperaturas entram de lados opostos e escoem em direções opostas, ou contrafluxo, onde os fluidos normalmente circulam perpendiculares uns aos outros. Alguns dos parâmetros de análise do projeto são: primeiro, coeficiente global de transferência de calor, que tem como objetivo determinar o quão bem o calor atravessa as resistências térmicas no dispositivo, e por meio dele, da diferença de temperatura entre fluidos e da área de troca de calor, pode-se chegar ao calor transferido. E embora os projetos finais de trocadores de calor sejam feitos com base em cálculos cuidadosos de U, é conveniente dispor-se de uma relação de valores de coeficiente global de transferência de calor para diversas situações que possam ser encontradas na prática. Existem várias tabelas para essas relações. Outro parâmetro é a efetividade, no que consiste nada mais nada menos que a razão entre a atual taxa de transferência de calor pela máxima taxa de transferência possível. Tal efetividade do trocador depende também da geometria do trocador de calor, assim como seu arranjo do escoamento. Por isso, diferentes tipos de trocadores de calor têm diferentes relações de efetividade.
Assim como elas, também temos os parâmetros dos fluidos quente e frio, se serão iguais, serão diferentes, assim como seus custos operacionais definidos. Um dos parâmetros importantes a serem considerados em um projeto de um trocador de calor é o coeficiente global de transferência de calor, matematicamente simbolizado pelo U. Esse valor numérico ele tem como objetivo identificar o quão bem a transferência de calor entre dois fluidos de diferentes temperaturas ocorre dentro do trocador, dentro do dispositivo. Esse valor numérico ele é influenciado principalmente pelas resistências térmicas. Ele pode ser melhor ou menor dependendo do quão espessas são as paredes dentro do trocador de calor. Efetividade. Uma forma bastante simples de se determinar a eficiência de um trocador é através da efetividade geral. O valor dessa efetividade é obtido pela divisão da taxa de transferência de calor real pela taxa de transferência máxima do sistema. Quando a efetividade de um trocador é conhecida, é possível determinar a taxa de transferência de calor sem se saber as temperaturas de saída do fluido quente ou frio. Né? Apesar disso, é importante você determinar os casos de limite de temperatura de saída, né? Para você entender como é que vai ser o comportamento do sistema. A forma com que o fluxo de escoamento do trocador é organizado, se ele vai ser paralelo, contrafluxo, se vai ser um, dois, três ou mais passes, né? A área total de troca de calor e a escolha entre os fluidos que vão atuar no sistema influenciam diretamente na efetividade do trocador. Né? Então, conclui-se que diferentes tipos de trocador irão possuir diferentes relações para a determinação de uma efetividade específica. Ela envolve o uso do NTU, que é o número de unidades de transferência. O NTU é obtido tendo seu coeficiente global de transferência, a área de troca de calor, né, do sistema e a capacidade térmica mínima. Nas relações de efetividade específica para cada tipo de trocador, né, é conveniente utilizar a razão das capacidades térmicas, né, que é a divisão entre o C mínimo e o C máximo. Esse valor para C, que é a razão, para um sistema projetado, ele aproxima-se de zero, ou seja, para é, valores que tendem a zero, a eficiência tende a ser cada vez maior. Okay? No cálculo da efetividade específica, para os trocadores, sabe-se que o valor, né, dessa efetividade epsilon varia rapidamente para NTUs próximos a 1,5, né? Beirando 1,5. Com NTUs maiores, né, perto de 3, o aumento da efetividade torna-se bastante lento. Né? Apesar de que valores altos para o NTU denotam uma maior capacidade de transferência de calor, que é positiva através do ponto de vista energético, quando você considera a questão econômica, trocadores com altos valores para o NTU talvez não sejam tão ideais, né? Visto que para você obter grandes valores para NTU, você também vai ter que ter um grande trocador de calor, né? As dimensões do trocador vão ser maiores. E são dimensões que não irão possuir um aumento de efetividade suficiente para poder compensar os custos de produção e operação do trocador. Para a metodologia, utilizamos os livros do Seigel, Transferência de Calor e Massa, e o livro do Maliska, Transferência de Calor e Mecânica dos Fluidos Computacional, assim como as aulas dadas pelos professores durante o período do curso, softwares computacionais e outros grupos da disciplina para fazer comparações entre os trocadores de calor. Na etapa de análise de parâmetros, foram aplicados os conhecimentos obtidos na revisão bibliográfica, né, e podemos identificar a melhor forma de dar prosseguimento ao desenvolvimento do código, né, no software Easy. E podemos também compreender, né, o comportamento do sistema para o trocador de placas paralelas no escoamento tanto do contrafluxo, né, como para o paralelo. Né? A diferença entre os dados que são fornecidos, as proporções que são fornecidas já são diferentes. Então, tivemos que fazer uma análise baseada nisso para poder dar prosseguimento no desenvolvimento das tabelas, né, e também dos códigos. Após a conclusão das etapas anteriores de análise bibliográfica e de extração de dados do trocador de calor, a gente partiu para uma nova fase onde a gente construiu um algoritmo utilizando o software Easy, para a qual a gente utilizaria para extração de outras informações que não estavam na coleta de dados. Informações essas importantes para o projeto do trocador de calor, que é a efetividade e o coeficiente global de transferência. A gente pegou esses dados junto com o formulário do ISO para esse modelo de trocador de calor, onde a gente pegou os testes, utilizamos os dados, fizemos um algoritmo para o fluxo paralelo e outro para o contrafluxo, fizemos uma análise
entre um modelo de trocador de calor só com o fluido da amônia e outro onde há uma passagem de amônia e outro gás refrigerante, o R134A. Então, vários algoritmos foram construídos para fazermos as análises desse modelo de trocador de calor. Agora vamos falar do comparativo do nosso trocador de calor de placas com o trocador de calor de casco e tubo. Este modelo de trocador de calor, o casco e tubo, é muito utilizado na indústria petroquímica, pois é capaz de trabalhar em aplicações de alta pressão. Esse trocador também apresenta alta capacidade de troca térmica, mesmo com redução de dimensão. Segundo a bibliografia, para se obter melhores valores de efetividade para o trocador de calor casco-tubo, pode-se admitir fluidos de calor específico mais próximos ou também realizar ajustes nas vazões do fluido de maior calor específico. O valor para a taxa de trocar calor real será maior e, consequentemente, irá obter um valor melhor para a eficiência. Foram geradas 4 tabelas, né, para poder compreender melhor, né, poder expor melhor a importância que tem a razão das capacidades térmicas, o número NTU e a temperatura limite de saída para o fluido frio, né, que é o caso limite, na obtenção da efetividade final para o sistema. Né? Foram geradas 4 tabelas, uma para o trocador de placas paralelas, né, com fluxo em paralelo, utilizando só amônio, para placas paralelas em contrafluxo, né, utilizando também apenas amônio. Pode-se observar que para maiores valores, né, de NTU, tende-se a ter, né, uma efetividade maior. Também acontece quando se tem um valor de C tendendo a zero. Né? É importante saber que uma temperatura limite de saída para o fluido frio, né, o caso limite, é desejável que sejam números altos, pelo menos que distancie-se bastante, né, para a temperatura de entrada do fluido frio. Né, porque isso vai denotar que vai haver uma maior variação de temperatura para esse fluido frio. Significa que ele vai absorver mais calor do fluido quente de entrada. Né? Pode-se ver que o trocador de placas paralelas em contrafluxo ele possui uma efetividade muito superior àquele de placas paralelas, e também o seu NTU, né? Ele, consequentemente, ele é bastante maior, havendo também bem menores valores para a capacidade térmica, para a razão das capacidades térmicas, havendo também uma constância, né, para a temperatura limite de saída do fluido frio. O trocador de placas paralelas em contrafluxo, né, utilizando a amônia como fluido quente e o R54A para o fluido frio, resultou em efetividades consideravelmente boas, né, e ele também apresentou a maior temperatura limite de saída para o fluido frio, né, em comparação, né, com a temperatura de entrada para esse fluido. Né. Em comparação com o de casco e tubo, né, utilizando a amônia como fluido quente e o R134A como fluido frio, né, nós obtivemos valores também altos para a temperatura limite de saída para o fluido frio, que é bom, porém as efetividades foram baixas. Né? Isso pode se denotar que os parâmetros, né, utilizados para poder realizar o cálculo não são ideais para esse tipo de trocador. Né? Por isso que ele não fica com resultados tão eficientes para a efetividade final. Para a simulação, foi desenvolvido um modelo simplificado de um evaporador de placas paralelas no software SolidWorks. Né? Esse evaporador apresentou uma organização de placas para se obter um escoamento em contrafluxo, né, contracorrente, e para poder se resultar num escoamento como esse, é apenas necessário uma gacheta, né, com fluxo vertical, de escoamento na sua área superficial, e apenas é necessário inverter o lado, né, para cada região de escoamento do fluido quente ou frio. Após desenvolver o modelo, ele foi exportado para o software ANSYS, né, onde por meio do Space Clean foi extraído o volume, né, o volume de controle do fluido, que seria no caso onde vai estar o fluido quente e frio, certo? Em seguida foi gerada uma malha simples, né, e foi então realizada a etapa da simulação no Fluid. O modelo de viscosidade selecionado foi o KEpsilon, que é ideal para se estudar o comportamento do escoamento quando ele está próximo ao aparelho do sistema. Né? O fluido quente foi a amônia, né? O vapor de amônia, e o fluido frio foi o R134A. Infelizmente não foi possível utilizar os dados para vazão máxima nas regiões do inlet, né? Devido a problemas de simulação. Deste modo, as condições de contorno inseridas nas regiões do inlet foram a velocidade e temperatura de entrada dos fluidos. Né?
e na região de outlet foram inseridos os outflows, que era para poder impedir o fluxo reverso da vazão do fluido. As velocidades adotadas, apesar de não representarem o valor real, né, para o sistema, devido às dificuldades em se obter a área da seção transversal e, consequentemente, também obter a velocidade do escoamento na região do escoamento do fluido, essas velocidades elas são proporcionais às densidades dos fluidos, né, para a amônia e para o R134A. Então, elas apresentam sim valores que resultam em resultados finais para os contornos de temperatura plausíveis, né? A simulação final gerou resultados bastante interessantes para o funcionamento do evaporador, né? Pode-se observar que nos contornos de temperatura da última figura, né, o comportamento do resfriamento ao longo do volume do fluido, né, e as temperaturas de saída nos outlets do trocador, elas respeitam, né, as leis da termodinâmica. Né? A temperatura de entrada do fluido, né, que é a temperatura mais fria, ela não pode ser de forma alguma maior que a temperatura de saída do fluido quente, ou seja, o fluido quente que está saindo, ele tem que ser um pouco mais quente do que o fluido de entrada frio, certo? E o fluido de saída frio, ele não pode ser maior, né, ter uma temperatura maior do que o fluido de entrada quente. Né? Dessa forma, pode-se obter resultados interessantes, né, e compreender como é que funciona o escoamento do fluido dentro de um trocador de placas paralelas. Bom, para concluir essa apresentação, a gente conseguiu entender como o modelo de trocador de calor funciona, como ele é influenciado por questões de área, de temperatura. E com base nas nossas análises, a gente conseguiu perceber que esse modelo de trocador de calor do qual foi feito o estudo, ele apresentou uma efetividade muito boa com um escoamento de fluido contra a corrente. No caso, com os dois fluidos, tanto quente quanto frio, sendo apenas a amônia. Por fim, a gente conseguiu também entender e demonstrar que o modelo de trocador de calor por placas ele é uma solução muito boa, principalmente pela sua relação custo-benefício. É um modelo mais barato, mais simples de ser dado manutenção, enfim. Essas foram as conclusões que a gente obteve desse projeto. Essas foram as nossas referências bibliográficas. Bom, espero que você tenha gostado da apresentação. Muito obrigado e abraço.